Olá, gente, boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais um debate do História em Quarentena, uma semana bastante especial, uma semana com uma programação um pouco diferente, um pouco ainda mais cheia do que as semanas anteriores, né? A gente tem muito a discutir, uma semana com o nome de Quem tem medo dos feminismos e dos estudos de gênero. A gente, diferentemente das outras semanas, já inicia hoje, segunda-feira, com um debate. Terça e quarta a gente vai ter transmissões ao vivo aqui no Facebook, as lives de sempre. Quinta a gente tem um novo debate. Sábado, uma entrevista e um outro debate no domingo. Enfim, para não perder muito tempo aqui falando todos os participantes e as participantes, a gente está com essa programação toda aqui na página do Facebook, então não deixem de ver, acompanhar, acho que a gente vai ter conversas bem interessantes. E hoje a nossa ideia é discutir especificamente essa questão da chamada ideologia de gênero. E por isso aqui comigo hoje estão o Fábio Feltrão. Olá, Fábio. Tudo bom? O Jean Willis, hoje. Olá, tudo bem? E a Karina Veiga. Olá, Karina. Oi, tudo bem? O História em Quarentena, para quem está chegando agora, é um projeto que, enfim, como o nome sugere, nasceu dessa necessidade de quarentena, de distanciamento social. A nossa ideia tem sido, enfim, produzir conteúdo de início eram mais historiadores, mas a gente tem conseguido ampliar isso também para outros pesquisadores, enfim, pessoas que atuam em outras áreas, militantes também de várias temáticas que a gente tem abordado semanalmente. Enfim, já discutimos questões raciais, já discutimos autoritarismo, arte e cultura. A gente está com uma programação bastante, temas bastante variados e, enfim, quem quiser acompanhar também o material que já foi produzido pode entrar lá no nosso site, que é o www.historiaemquarentena.com. Vou parar de falar e começar logo a apresentar nossos convidados de hoje para a gente começar a conversa. O Fábio Feltran, ele é graduado em História e Filosofia, é mestre em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor também pela Federal de Santa Catarina. Ele é professor associado do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. O Fábio é coordenador do Laboratório de Historiografia, Linguagens e Temporalidades. O Jean Willis, ele é jornalista, mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professor e pesquisador do Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americana da Universidade de Harvard. O Jean foi eleito deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro em 3 eleições consecutivas, e aí me sinto no direito de falar que com o meu voto. E em janeiro de 2019 anunciou publicamente que ele renunciaria ao terceiro mandato em razão das sucessivas ameaças de morte que o Jean vinha recebendo desde o início da sua vida pública. E a Karina Veiga Motim, não sei se falei certo, Karina, o último sobrenome, me corrige, por favor. Falou, é isso mesmo. Ela é graduada em História, mestre em Educação, doutoranda em Educação pela Federal do Paraná, e ela integra o Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividade na Educação, também da Universidade Federal do Paraná. Eu queria começar, então, enfim, o tema central hoje é essa categoria, né, uma categoria de acusação, que é a ideologia de gênero, e que ela atravessa nossas vidas de várias formas, apesar de ser quase um fantasma, né? A gente vai falar um pouco, tentar conceituar o que é essa ideia de ideologia de gênero, a história dessa categoria de acusação, mas antes eu queria pedir para que vocês falassem um pouco sobre os efeitos reais que essa categoria tão disseminada nos discursos da direita, nos discursos conservadores, impactou, né, os efeitos que essa questão teve nas vidas de vocês, no parlamento, na academia, na escola. Então, queria começar um pouco pedindo para vocês falarem um pouco das trajetórias de vocês e como ela foi afetada por esse debate. Podemos começar com o Jean? Eu acho que por uma justiça de gênero deveríamos começar por Karina. Então, Karina. Bom, eu acho importante assim a gente começar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a gente começar já pontuando que essa coisa que se chama ideologia de gênero
é uma categoria de ataque às nossas pesquisas, né? Então, assim, o que a gente produz são estudos de gênero, né? Uma área já bem consolidada aqui no Brasil, e ideologia de gênero, como a gente vai trabalhar ao longo aí dessa conversa, é uma teoria conspiratória, né? A gente fala que é o terraplanismo da educação, né? Essa ideia de que existe uma ideologia de gênero a ser implementada. Então, eu posso falar um pouco do efeito disso na escola, que é onde eu trabalho, é da onde eu venho, é onde eu estou ali presente, né? Então, eu acho importante a gente também pontuar que quando a gente fala assim, discussão de gênero na escola, ou se está presente gênero ou sexualidade na escola, parece que existe uma possibilidade de não ter essa discussão presente na escola, né? E essa possibilidade não existe. Gênero está na escola, a gente queira ou não, né? Pode não estar do jeito que a gente quer, certamente não está do jeito que a gente quer, que é combatendo as desigualdades, que é com professoras bem formadas, né, com relação a esse assunto, mas está presente nas escolas, sim, né? E como que gênero está presente nas escolas? Está presente desde a organização da escola, que é através como que a gente organiza as salas de aula, fila de menino e menino, banheiro de menino e menina, desde a educação infantil, quando parece que não faz sentido nenhum essas divisões estão presentes nas atividades extracurricular, né? Então, assim, o que tem para os meninos depois da escola? Tem judô, tem futebol, e o que tem para as meninas? Tem balé, tem cheerleader ou qualquer outra dança ou ginástica, né? Então, está presente nos brinquedos, nas brincadeiras, está presente até lá, chegando mais para frente na adolescência, quando essas questões de fato explodem, né? Questões de namoro, questões de sexualidade, e as perguntas chegam até nós, professoras, né? Então, não tem como a gente dizer que a escola não está discutindo gênero, porque quando a gente não discute, quando a gente se abstém de responder uma pergunta, quando a gente finge que não escuta uma piadinha, a gente está ensinando sobre gênero e a gente está discutindo gênero. Então, eu acho que o efeito disso na escola é o medo, né? É a ideologia de gênero tá junto ali no pacote do Escola Sem Partido, junto com a doutrinação, essa chamada doutrinação marxista, né? Então, o efeito disso na escola é o medo de ser acusado indevidamente, de se você tomar uma posição, você ser exposta, você ter a sua imagem usada por algum aluno ou aluna, enfim. Então, eu acho que o principal efeito da ideologia de gênero, de todos esses ataques na escola, é principalmente o medo, a intimidação das professoras, que é o que eu posso falar em nome, digamos assim, né, que é a minha categoria, mas também de alunos, né, também das crianças e de adolescentes. Jean? Olha, primeiro, bom dia, boa tarde a vocês todos, Karina, Fábio, Lucas. De uma maneira muito, muito objetiva, né? Porque também eu acho que não vale a pena que a gente se pique aqui em tantas elaborações teóricas, quando o objetivo da gente é justamente esclarecer as pessoas. Eu acho que essa ideia, essa mentira, teoria conspiratória ou mentira, seja lá que termo a gente use para designar ideologia de gênero, o primeiro efeito que ela faz é uma confusão no vocabulário público, uma confusão na esfera pública, no vocabulário público, de colocar os estudos de gênero numa defensiva e de confundir no repertório, nesse repertório compartilhado, confundir os estudos de gênero com a ideia de uma ideologia, de algo que você ensina, doutrina. Então, produz essa primeira confusão. Essa confusão ela não é neutra, quer dizer, você confundir estudos de gênero com ideologia de gênero, ao ponto da imprensa, por exemplo, no Brasil,
utilizar esse termo de maneira equivocada, incorporar no jornalismo a expressão ideologia de gênero, que é mistificadora, mentirosa, para designar os estudos de gênero ou ativismo militante da comunidade LGBT, por exemplo, é uma prova dessa confusão que ela já faz. Essa confusão pública tem um efeito prático, que é interditar todas as políticas educacionais inclusivas. Toda a política de combate ao bullying na escola, motivado por questões de gênero ou de sexualidade de gênero, passam a ser acusadas, passam a ser interditadas. E quando essas políticas inclusivas de combate a uma violência na escola como essa é interditada, você na verdade, afeta o direito universal à educação. Você alija um contingente da população do direito humano à educação. Porque se você não pode frequentar a escola por você encarnar um gênero policiado, por você encarnar um gênero que não corresponde, certo? Numa tradição, numa certa linguagem, numa divisão histórica de papéis de gênero, você é violentado, você é xingado, não só pelos colegas de classe, mas pelos professores, né? Enfim, então eu acho que a ideologia de gênero, essa mentira, ela tem esse efeito. No meu caso, particularmente, né, eu era acusado de ser o pai da ideologia de gênero quando deputado federal, porque eu era um deputado que, na minha agenda legislativa, incluía, fazia parte da minha agenda legislativa um conjunto de projetos de leis e políticas públicas que ampliavam o espaço da cidadania para populações ou grupos sociais que estavam excluídos dela. Então, a comunidade LGBT, que mais, essa sopa de letra que só vai aumentando, dada a todas as reivindicações identitárias dentro dessa comunidade, e, claro, a agenda também do feminismo, como, por exemplo, a legalização do aborto, ou o parto humanizado, ou o enfrentamento à violência obstétrica. Então, todos esses assuntos que dizem respeito às desigualdades de gênero, e aí compreendidos mais que dois gêneros, como a gente até pouco tempo nos relacionávamos, ou buscávamos nos relacionar a partir de dois gêneros muito fundados na divisão do sexo. Quer dizer, considerando essa multiplicidade de gêneros, essa era a ideia, né? Você ter um conjunto de políticas públicas e de leis que incluíssem. Então, por causa disso, por causa dessa tentativa de uma justiça social, que era também uma justiça de gênero, de uma equidade, eu era acusado como pai de ideologia de gênero. E, por fim, essa ideia de ideologia, como eu disse, ela busca acusar os estudos de gênero, e todos os esforços de uma justiça social buscam acusar de uma doutrinação. Então, confundir a linguagem pública para parecer que a homossexualidade é fruto de um proselitismo. Sobretudo a homossexualidade, certo? Porque, no fundo, a ideologia de gênero ela é uma expressão, uma mentira, uma teoria conspiratória para atacar os estudos de gênero, mas especificamente as reivindicações da comunidade LGBT por igualdade de direitos. Então, a ideia de que a homossexualidade é fruto de um proselitismo e pode ser ensinada nas escolas, ou seja, as crianças se tornariam homossexuais graças aos estudos de gênero ou graças às políticas de inclusão educacionais. Fábio? Bom dia, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui discutindo esse tema tão relevante hoje em dia para a nossa sociedade. Assim, complementando um pouco o que tanto o Jean quanto a Karina disseram, eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse nome, ideologia de gênero, eu achei que era uma brincadeira, porque é um espantalho linguístico que para nós não fazia muito sentido, a relação entre ideologia e gênero. Depois nós vamos ver que isso cavar um pouco as origens desse termo, e a gente conseguiu perceber que existe uma articulação que não está restrita ao Brasil de implementação sistemática dessas interdições que o Jean falou para a gente. E até porque quando eu ouvi a primeira vez a ideia de ideologia de gênero, eu pensei, não, beleza, os banheiros divididos entre masculino e feminino, o azul e o rosa, como a gente tem ouvido hoje da boca de ministros, isso é ideologia de gênero. Né? Ao passo que nós vamos ver que não, há um processo organizado, eu acho que isso é uma questão importante de ser frisada, um processo organizado de interdições públicas e de confusão, como disse o Jean, de interditar esses debates das multiplicidades, das expressões de sexualidade, de desejo, de prazer.
Eu acho que eu estou aqui, eu fui convidado hoje, graças, e queria agradecer imensamente ao ministro por ter exposto o curso que eu estou ministrando aqui na Universidade Federal, o chamado Divas Pop e a subversão das identidades. A repercussão que isso teve nacionalmente me colocou em lugares em que eu poderia falar mais sobre essas questões de igualdade de gênero, diversidade sexual, questões relacionadas ao racismo, às interseccionalidades, e é muito curioso porque não só quando aconteceu essa exposição pública que eu tive, aí todo o conjunto de ameaças, inclusive de agressões físicas, isso gerou um espaço para que nós pudéssemos falar ainda mais sobre questões queer, questões de gênero, questões de sexualidade. Eu lembro, só para citar um caso, quando teve a censura do Queer Museu em Porto Alegre, no Santander Cultural, curiosamente, essa interdição, que ali já estava muito claro, esse projeto dessa extrema-direita brasileira de interditar as sexualidades, a partir daquele momento, eu comecei, em vários espaços, a dar palestras, porque as pessoas queriam saber o que era esse tal de queer. Então, assim, teve um efeito reverso, em que a partir dessas interdições, nós começamos a falar cada vez mais sobre isso. Ao mesmo tempo, quando a Butler esteve no Brasil, ela foi agredida, inclusive no aeroporto, nós fizemos eventos para discutir a teoria queer, a história e a Judith Butler. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse projeto concatenado de interdições dos corpos e das sexualidades divergentes, que eu entendo como uma reação a esses debates que tomaram conta da esfera pública, que tomaram conta das universidades nos últimos anos, nós temos uma possibilidade de poder falar e disputar no público, disputar na academia, essas terminologias. Então, ao mesmo tempo que a gente tem sofrido uns mais que os outros na pele, isso, de agressões e tentativas de censura, talvez nós nunca tenhamos falado tanto sobre gênero, tanto sobre sexualidades, tanto sobre diversidade sexual, quanto nós estamos falando hoje no Brasil. Fábio, você colocou um ponto no início da sua resposta que eu queria que a gente pudesse aprofundar, que tem a ver com essa dimensão da ideologia de gênero ser fruto de um processo organizado, que tem uma história, que tem, enfim, grupos por trás construindo, né, esse espantalho, essa teoria da conspiração, essa categoria. Queria, então, pedir para vocês desenvolverem um pouco isso. Qual a história dessa categoria? Quando, onde ela surge, como ela chega no Brasil? E acho que também com isso a gente consegue desenvolver um pouco mais o que é essa tal de ideologia de gênero que vocês já começaram a apresentar nessas primeiras respostas. Você pode começar, Fábio? Posso começar? Jean? Posso começar? Claro. Não, porque eu pensei que você ia falar, aí eu entendi já, e era Fábio, na verdade, você falou. Não, mas pode começar. Esses são os problemas dessas novas tecnologias, né? Elas ajudam, mas tem sempre esses atrasos de voz e som mais tranquilo. Mas tá ok, assim, a minha voz está chegando corretamente? Tá bem, tá ótimo. Tá bom. Bom, o Fábio pode completar, né? E a Karina também, mas formalmente a expressão ideologia de gênero, ela foi forjada, essa expressão, como uma categoria de ataque, como uma categoria mistificadora dos estudos de gênero. Ela foi cunhada pela Igreja Católica, pelo Papa Bento XVI, que depois acabou renunciando ao papado, e foi assimilada posteriormente no Brasil pela comunidade neopentecostal, né, evangélica. Essa categoria, ela surge, essa expressão, ela surge ali na direita católica, defojada pela direita católica, e depois é assimilada no Brasil e em outras partes do mundo, porque tem uma articulação, o Fábio falou de maneira muito correta, uma articulação internacional de extrema-direita, digamos assim, uma internacional de extrema-direita,
muito orientada pelos Estados Unidos, pelo Steve Bannon nos Estados Unidos, o Tea Party, toda a direita católica, ou toda a direita cristã americana, que embora haja divergências entre a direita cristã evangélica e a direita católica, a direita cristã católica, eles comungam, eles convergem nesse ataque aos avanços e às conquistas feitas pelo movimento feminista e pelo movimento LGBT. Então, esse termo ideologia de gênero, ele busca atacar as reivindicações do movimento feminista, as reivindicações do movimento LGBT e antes atacar os estudos, né, elaborados nas universidades que permitiram a um conjunto de pessoas se tornarem ativistas. Então, é preciso deixar isso claro, porque a acusação, na verdade, o intuito final, o objetivo final é interditar um conjunto de estudos em diferentes áreas do conhecimento humano, sociologia, antropologia, ciência política, estudos literários, história, enfim, um conjunto de pesquisas feitas na área das humanidades, das ciências humanas, da literatura, que desmascaram esses aparatos, esses dispositivos, para usar aqui uma expressão que não é minha, não gosto muito desses academicismos, mas para desmascarar esses dispositivos que, na verdade, são os dispositivos ideológicos, né? Os dispositivos que buscam colocar as mulheres como subalternas, excluídas do mercado de trabalho, excluídas do voto, submetidas à mutilação genital forçada, a casamentos precoces, né? Esses dispositivos que colocam os homossexuais como doentes, como pecadores, como criminosos em muitos países, que criminalizam a homossexualidade ainda, alguns com pena de morte. Então, o conjunto de estudos de ciência produzida nas universidades, nas instituições de ensino superior, nas fundações, e que tem formado ativistas, pessoas livres, quer dizer, esses conjuntos de estudos passaram a ser atacados com essa acusação de serem ideológicos, quando, na verdade, o que há de ideológico é justamente essa divisão dos papéis de gênero baseado na divisão dos sexos, e, portanto, interditando ou negando e eliminando mesmo os corpos, as identidades que são desviantes, para usar aí a expressão que o Fábio usou. Dissidentes, desviantes e dissidentes, como as pessoas trans, as pessoas travestis e transexuais, as mulheres que não correspondem a esses papéis de gênero impostos a elas secularmente, ou as mulheres masculinizadas, como gostam de dizer. Enfim, essa é uma breve história desse termo ideologia de gênero. Claro. Acho que tem uma questão também nisso, nessa articulação internacional, que nós do Brasil, a gente esquece que está inserido sempre num universo maior, né? E eu estou cada vez mais convencido de que essa articulação internacional, na criação desse espantalho chamado ideologia de gênero, está relacionado direto com um termo que está um pouco gasto, mas que eu acho que a gente precisa, e acho que ontem ficou muito claro isso, que é a emergência desses neofascismos. Acho que está muito claro que a gente tem um movimento que é de extrema-direita, que é neofascista, e uma das características muito centrais dos fascismos, seja o fascismo histórico, seja essa versão mais contemporânea, que parece estar articulada realmente, como disse o Jean, com o Steve Bannon, que é a paranoia, como muito bem diz o Safatli, e uma paranoia com relação ao controle dos corpos. É preciso que a gente lembre que uma das primeiras coisas que aconteceu na Alemanha nazista, no contexto dos anos 30, foi a destruição do Centro de Estudos da Sexualidade da Universidade de Berlim. Berlim, no início dos anos 30, dos anos 20, era uma espécie de grande centro de debate sobre as sexualidades e um momento muito rico de debates acadêmicos e dos movimentos. E o corpo, as dissidências sexuais foram duramente atacadas pelos regimes fascistas. E não é à toa que a gente tem visto isso no Brasil. Eu realmente me perturba um pouco quando as pessoas falam que quando deputados ligados à base desse governo ou ministros mais, digamos assim, lunáticos expõem os seus impropérios com relação a gênero, que isso é uma espécie de cortina de fumaça. Eu acho que isso é antes, e se tem uma verdade sobre isso, é que isso é um projeto.
desses governos fascistas. É só a gente ver o que está acontecendo na Hungria hoje em dia. A Hungria usou, o primeiro-ministro da Hungria usou a desculpa do estado de emergência da pandemia para interditar que as pessoas trans pudessem fazer a cirurgia de redesignação. Então, assim, é importante que a gente entenda que esse espantalho moral articulado está ligado diretamente a um padrão paranoico dos fascismos e uma necessidade de instaurar uma homogeneidade no corpo social. Porque se tem uma questão que define os fascismos, seja o histórico, seja o fascismo contemporâneo, é isso um pouco do que um filósofo que eu gosto muito, que é o Roberto Espósito, fala de imunidade e a relação entre imunidade e comunidade. Existe um conjunto de grupos que está tornando doente a comunidade. Então, vamos salvar a comunidade desses impuros. Então, os corpos desviantes, as sexualidades dissidentes seriam justamente essa ameaça. E por isso esse espantalho, essa interdição dos debates que se avolumaram nos últimos anos na América Latina e no Brasil, que são os debates de gênero. Karina? Eu acho que o Jean e o Fábio já colocaram bem, assim, o que está no centro, né, dessa discussão sobre a ideologia de gênero, né, eu gostaria, acho que só de acrescentar, talvez, uma questão. Lucas, você está me ouvindo? Acho que caiu. Sim, eu não estou vendo mais, acho que o Jean e o Fábio. Eu estou te vendo. Ah, tá. Desculpa, vou continuar então. Eu acho que às vezes a internet, quando fica ruim, o Skype faz isso, mas na gravação fica tudo certo. Ah, tá bom, desculpa. Só tem problema quando cai uma pessoa para todos, aí a gente precisa parar e recomeçar, mas por hora acho que dá para seguir. Tá bom. Bom, então, como eu estava falando, acho que eu gostaria só de acrescentar alguns aspectos, assim, mais históricos, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu retomei um pouco dessa história para estudar aqui o Plano Estadual de Educação, né? A retirada das questões de gênero do Plano Estadual de Educação do Paraná, que seguiu aí uma orientação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, e também a maioria de estados e municípios no país aí seguiram a mesma linha, né, tirando a palavra gênero, né, tirando inclusive gênero alimentício, né, dos documentos, assim, é um pânico à palavra mesmo, se dá um procurar, você não acha gênero de nada, assim, no documento, né. Enfim, mas o que eu gostaria de acrescentar sobre essa questão, então, da história é alguns documentos importantes que têm sido usados nas pesquisas aqui no Brasil sobre gênero, que dizem como que isso chegou até aqui, né? Então, tem uma nota divulgada pela Conferência Episcopal Peruana, que é de 1998, se você colocar lá no Google, nota, Conferência Episcopal Peruana, ideologia de gênero já aparece, e ali é um documento bem conciso, e ali está tudo, assim, bem resumidinho, o que eles consideram ser a ideologia de gênero, né? Então, é importante, assim, quando o Jean coloca que é uma coisa que nasceu, né, dentro da cúpula da Igreja Católica, e, de fato, foi assim, uma reação contra essa emergência de gênero, né, em conferências da ONU. Então, assim, a ideia é que existe um plano internacional que é orquestrado pela ONU, a ONU estaria por trás de tudo isso, financiando todo mundo, financiando pesquisas, financiando políticas públicas, propagandas, tudo isso, para implementar essa ideologia de gênero nas escolas. Então, eles dizem que a palavra gênero não é uma palavra inocente, não é isso que a gente está falando sobre desigualdade, que, na verdade, essa palavra ela quer implantar a igualdade total e absoluta entre as pessoas, né? Como se isso fosse possível. Então, aí que tem a ver também com o negócio do comunismo, porque a eliminação do gênero seria como se fosse assim, o passo final
para a implementação do comunismo no mundo, né? Então tem a ver com globalismo, tem a ver com comunismo, tem a ver com um monte dessas teorias aí conspiratórias que, como o Fábio falou, né, estão ali entre esses novos fascismos, né, que estão girando em torno de uma mesma coisa ali, né? São várias teorias, mas na verdade elas estão girando em torno de uma mesma coisa, que é a eliminação da diferença, né? Que é a eliminação de outras formas de vida, de outras formas de família, de outras formas de viver a sexualidade ou o gênero, enfim, de tentar se criar um padrão, né, de como isso é, de como isso tem que ser vivido, né? E, Karina, você estudou na sua dissertação, como você acabou de falar para a gente, uma apropriação bastante local desse debate que é global, sobre o qual a gente está conversando aqui. Queria, então, perguntar para vocês exatamente isso, assim, quais são os atores sociais e políticos que operam no Brasil e que trouxeram esse debate para cá, espalharam esse debate na sociedade? Acho que vocês já mencionaram um deles, né, que tem papel fundamental nisso, né, que são em determinados setores neopentecostais, o Jean mencionou na resposta dele, mas queria também perguntar de forma bastante clara também qual o papel do Bolsonaro enquanto parlamentar nesse processo, né, que também acho que tem uma relação bastante intensa aí. Karina, pode começar? Posso. Bem, assim, como eu falei, esses documentos eles foram trazidos aqui para o Brasil, então tem uma certa teorização, né, digamos assim, por trás, principalmente dos católicos que traduziram esses documentos, que veicularam essas notícias. Então, quando eu comecei a pesquisa lá em 2015, antes de Bolsonaro se eleger presidente, mas enfim, ele já estava atuando nessa causa aí como parlamentar há muito tempo, né? As principais notícias que circulavam, que eram compartilhadas, eram de sites católicos, um setor da Igreja Católica bem específico, né, que é esse setor mais tradicionalista e mais fundamentalista, né, se a gente pode dizer assim. E também foi apropriado pelos evangélicos, que acabaram sendo aí os principais impulsionadores desse tema nos últimos anos, né? E acho que do Bolsonaro enquanto parlamentar, talvez o Jean possa falar um pouco melhor, né? Mas tem uma relação muito íntima aí, né? Com a Escola Sem Partido, até mesmo com a proposição do Escola Sem Partido inicialmente no Rio de Janeiro, né? Que foi uma lei assim praticamente encomendada, né? Por eles e que acabou se espalhando pelo Brasil inteiro. E no caso aqui do Paraná, então, acho que não só daqui, mas do país inteiro, essa discussão chegou com tudo em 2015, quando foi aprovado o Plano Estadual de Educação, né? Então, no plano estadual, no plano municipal, que em 2014 foi aprovado o Plano Nacional, e aí já teve uma discussão sobre a retirada da palavra gênero. E daí teve até 2015 para ser aprovados os planos municipais e os planos estaduais. Então, deu aquela confusão imensa nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, era protesto de um lado, protesto do outro, era gente que queria tirar a palavra gênero, e nesse imbróglio aí acabou que praticamente sumiu essa palavra de todos os documentos que foram aprovados. Inclusive, tem uma cidade aqui de Paranaguá, aqui do litoral, que desde 2015 tinha uma lei que tinha colocado como uma lei adicional no plano de educação, na mesma época, essa questão da ideologia de gênero, que só foi derrubada praticamente esse ano, né, pelo STF, pelas decisões aí de alguns ministros do STF. Então, teve em Paranaguá, teve em Londrina, teve em Foz do Iguaçu, que foi uma das cidades que também ganhou bastante notoriedade, que foi julgado no STF a inconstitucionalidade dessas leis, né? Então, é um debate global, mas que ganhou uma força local muito grande. Eu acho que isso tem que ser analisado em cada lugar, né? Sempre com esse olho assim no que está acontecendo no mundo, na convergência, porque tem uma convergência, mas também que efeitos que isso causa ali na prática
de cada sistema de ensino, né? Sim. Fábio? Então, dentro desses atores, assim, eu acho que a gente precisa entender isso articulado numa espécie de constelação. Uma coisa que a gente esquece, e talvez a gente na universidade tenha feito pouco caso, foi o crescimento da importância dessa esfera pública digital e a importância de um ator específico nessa esfera pública digital, que é eu não vou falar o nome, mas enfim, o astrólogo exilado na Virgínia. Recentemente, um orientando meu fez um TCC sobre essa figura, e essas questões estão postas já nos livros dele dos anos 90, e que fica muito claro nesse último aí, que inclusive aparece nas lives de deputados, inclusive do próprio presidente. A força, inclusive, e eu vou reforçar disso, assim, essa paranoia, essa teoria conspiratória, que aí esses novos termos, essa nova língua surge, né? O globalismo, as conspirações ambientais e o próprio a própria significação que a palavra comunismo acaba ganhando, né? E de novo eu volto no que eu falei antes, assim, nessa hipótese de que a gente vive realmente um neofascismo, discursos neofascistas. Uma das palavras, das expressões muito usadas pelos nazistas nos anos 30 era bolchevismo cultural, para falar justamente das questões de sexualidade, das questões de igualdade. Não é à toa que a gente tem ouvido que todo esse debate em torno do gênero não seria outra coisa senão marxismo cultural, que também é outro espantalho conceitual, assim, que chega é risível, mas a gente precisa enfrentar. E isso tudo está posto nos livros e nos cursos do astrólogo exilado na Virgínia. Então a gente precisa também entender o impacto destrutivo e tóxico na esfera pública digital que essas figuras tiveram e se construíram à margem do debate público da universidade. E aí nos coloca, eu acho que inclusive o canal de vocês é uma tentativa disso, a gente talvez tenha acordado agora porque existe um desequilíbrio entre o que a gente tem produzido na universidade e os estudos de gênero e sexualidade realmente, com a expansão das universidades nos governos do Lula e da Dilma, e a expansão da pós-graduação, nós tivemos uma proliferação incrível de programas e pesquisas em torno das noções de sexualidade, igualdade de gênero e tal. Mas talvez nós não tenhamos conseguido comunicar com os outros públicos. O que tem, e aí acho que vocês já trabalharam isso nos debates sobre história pública, os públicos da história, falando da nossa disciplina, mudaram. E nós precisamos mudar a maneira de se comunicar com esses públicos. Eu acho que a gente pode voltar a isso depois, quando falarmos, enfim, de outros assuntos, mas me parece, embora o ex-deputado e atual presidente tenha um papel significativo nisso, inclusive ele, para encerrar minha participação aqui agora, acho que tem um momento que é sintomático de como a paranoia tomou conta, assim, quando ele mente descaradamente na entrevista que dá ao Jornal Nacional, e o âncora do Jornal Nacional, que hoje lamenta os ataques que tem recebido, não desmente. Quando ele pega o livro e mostra que isso aqui é o kit gay, esse é o nome, esse é o kit gay, que não tinha nada de kit gay, não é desmentido. Então, acho que ali é o ponto culminante de toda essa articulação, toda essa engenharia paranoica que tomou conta da sociedade brasileira. Jean? Bom, é uma pergunta difícil essa. É aparentemente fácil, mas é difícil, né? Qual é o papel de Bolsonaro? Porque, como ressalta aí o Fábio, a gente não pode pensar em Bolsonaro, fulanizar esse debate e reduzir a Bolsonaro, e tem que pensar em termos de constelação mesmo. A gente não pode fugir de uma afirmação que pode provocar incômodo em algumas pessoas, mas é uma afirmação da qual a gente não pode fugir. A homofobia, ainda que não essa palavra nem sempre tenha existido
e os sentimentos que ela designa nem sempre tenham sido chamados dessa maneira, homofobia, essa aversão, né, aos modos de vida, às representações de determinadas expressões da sexualidade. A homofobia está no fundamento das religiões monoteístas, certo? Da mesma maneira que não há patriarcado sem as religiões monoteístas, não há homofobia sem as religiões monoteístas. E de lá para cá, desde que elas emergem como instituições organizadas que vão dialogando e formatando, transformando outras instituições, né? De lá para cá, o embate tem sido esse, né? Entre vencer esses valores e avançar no sentido de garantir cidadania e direitos humanos dessas pessoas que essas religiões tentam desumanizar. Estou dizendo isso indo para longe, porque a gente não vai entender, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha dos anos 30, na Itália, em todos os lugares onde houve expressão do fascismo, e antes desses movimentos políticos assim designados, todas as ondas de violência contra a comunidade sexual, aos dissidentes sexuais, essa comunidade sexo-diversa, né? Essa é uma longa história que passa pela Inquisição, como a Inquisição tratou os sodomitas, né? Essa expressão sodomitas, que vem de Sodoma, numa referência a Sodoma e Gomorra, e, portanto, as duas cidades bíblicas supostamente destruídas por causa da permissividade sexual, enfim. A gente tem que resgatar essa história para entender como é que esses movimentos autoritários que emergem de maneira cíclica na história tomam a sexualidade e promovem a ansiedade sexual como forma de mobilizar os preconceitos e as pessoas, e a maioria, contra essas minorias. Então, a Igreja Católica, que é uma das instituições dessas religiões monoteístas, sempre se colocou com aproximações e recuos, com aberturas e fechamentos, sempre se colocou contra as reivindicações dessa comunidade, certo? E a Igreja Católica sempre, e as religiões monoteístas sempre foram mais ou menos cúmplices desses movimentos autoritários, né, que emergiram e emergem na história. Então, nesse sentido, Bolsonaro faz parte desse contínuo de violências. Bolsonaro, ele é pessoalmente homofóbico, uma figura abjeta, asquerosa. Ao mesmo tempo que ele é homofóbico, ele é assombrado pelo espectro da homossexualidade. É incrível como o espectro da homossexualidade, como o coito anal, a relação entre dois homens assombra a figura de Bolsonaro e como ele reage com essa homofobia. Ele era pessoalmente homofóbico, mas ele não tinha isso como uma bandeira legislativa. Ele era um deputado que defendia, que conseguiu se inserir na esfera pública e no sistema político, defendendo os interesses dos militares, das viúvas dos militares e dos militares, reivindicações salariais. Ele que já havia sido, inclusive, reformado compulsoriamente por causa dos envolvimentos dele com atos terroristas durante o processo de abertura política do Brasil, no final da ditadura militar. Ele que já havia sido reformado compulsoriamente, se tornou porta-voz das reivindicações dos militares, de baixa patente e das viúvas dos militares. E assim ele se insere na vida pública e assim ele permanece no parlamento, até que, a partir de 2011, com a minha chegada no parlamento como deputado federal e como alguém que vocalizava as reivindicações desse segmento da população excluído, marginalizado, difamado, que é essa comunidade sexo-diversa de dissidentes sexuais, Bolsonaro encontra ali um novo, por causa da homofobia pessoal dele, encontra ali um novo espaço de atuação, um novo nicho para o qual se dirigia essa extrema-direita homofóbica, religiosa, e que não era só os católicos de extrema-direita. Quer dizer, ele começa a se dirigir a toda a comunidade cristã homofóbica, e aí as igrejas neopentecostais. E em torno da figura dele começa, então, a se plasmar, né, essas forças de extrema-direita começam a se plasmar em torno da figura dele, porque ele não tinha filtros, ele não tem superego, no sentido... não tem filtros, ele falava coisas absurdas, violentas,
tinha essa coragem, né? A coragem não é um valor em si mesmo. Os canalhas também têm coragem. Canalhas como ele têm coragem. Então, ele tinha a coragem de dizer essas coisas absurdas e por isso, em torno dele, essas forças de extrema-direita foram se plasmando. Ele tinha espaço nos meios de comunicação que, de maneira irresponsável, dava espaço para ele em nome da audiência, em nome do clique. O Fábio trouxe esse elemento que também não pode ser desprezado de forma nenhuma. Longe disso, a gente tem que observar a emergência das novas tecnologias da comunicação e da informação e precisamente das mídias sociais, que começam a ganhar força justamente a partir de 2010, né, as mídias sociais. A extrema-direita se insere muito mais rápido nesses espaços, ao contrário do que a gente pode chamar de as esquerdas, ou centro, ou o campo de centro-esquerda, e ele, então, vira essa figura que começa a vocalizar, notadamente a partir de 2014 e com mais força em 2016, depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ele passa a ser essa figura que vocaliza de maneira muito clara esse discurso, essa mistificação, essa mentira, essas teorias conspiratórias, essa paranoia, que sim, está presente nos livros de Olavo de Carvalho. E eu vou dizer o nome desse canalha, porque é preciso dar nome aos canalhas. Está nos livros de Olavo de Carvalho, que é um mistificador de extrema-direita, né? Então, um mistificador mesmo, que é alguém que não tem formação em filosofia e que cita de orelhada os filósofos, deturpando de maneira deliberada a filosofia desses filósofos. Então, eu preciso dizer que esse canalha, esse mistificador, esse charlatão, é o ideólogo dessa extrema-direita iletrada, burra, que encontrou encontrou nas mídias sociais o seu meio de formação. Né? São pessoas que nunca leram livro, nunca leram os filósofos citados por Olavo de Carvalho, mas que aprenderam, entre aspas, sobre esse filósofo assistindo esses vídeos mistificadores e essas mentiras. Então nesse sentido que Bolsonaro tem o papel de Bolsonaro é esse hoje, como um vocalista dessa mentira chamada ideologia de gênero, né? Aí tem as outras figuras da constelação. A Damares, essa figura que beira a psicose, né? Eu acho que o comportamento dela é o comportamento de uma psicótica mesmo. O Weintraub, o Ernesto Araújo e todos esses discípulos dessa seita, né? Que o bolsonarismo é uma seita, mas antes o guru dessa seita não é o Bolsonaro, ele só dá nome. O guru dessa seita é o Olavo de Carvalho. Fábio e Jean trouxeram essa dimensão das redes sociais com muita centralidade, e aí queria partir disso para a próxima pergunta, que é... Enfim, por que vocês acham que, quando a gente está falando de fake news, de ataques, de ódio, de, enfim, formas de difamação, essa dimensão do gênero e da ideologia de gênero, da chamada ideologia de gênero, tem tanta centralidade? Assim, o que é isso que causa tanto medo nesses setores conservadores, nessa parte da sociedade, a ponto de, enfim, aqueles que operam profissionalmente essa estrutura de disseminação de fake news saberem que aí está um elemento central para coordenar qualquer campanha de ataque, né? Enfim, Jean, acho que viveu isso, talvez tenha sido a primeira pessoa a sofrer esses ataques coordenados com essa dimensão sendo central, né? Aí, até a gente chegar nas eleições, onde, por exemplo, você tem aí, né, esse caso quase caricato da mamadeira de piroca. Mas por que isso está sempre no meio das fake news e desse ataque de ódio? O que é isso que causa tanto medo? Olha, as fake news, elas são meu objeto de estudos aqui na Universidade de Harvard. Não só porque me interessa essa nova forma de mistificação, de revisionismo histórico e de negacionismo, mas porque eu fui vítima, sou vítima das fake news, né, desse esquema de fake news no Brasil. Há também uma internacional, uma pandemia de fake news, né? A disseminação, a produção e disseminação de fake news no Brasil, ela não está dissociada da produção e disseminação de fake news em outros sistemas políticos, né? Ou em sistemas políticos de outros países. Há uma conexão entre esses sistemas de produção e disseminação de fake news.
Acho que elas têm as questões de sexualidade de gênero como centrais, porque, eu volto a dizer, né, a homofobia é uma grande unanimidade. E a homofobia é uma grande unanimidade graças ao sistema da dominação masculina. E aí a gente pode dizer que o fascismo histórico, os neofascismos, os movimentos totalitários de maneira geral, quase todos gravitam em torno da afirmação dos valores do patriarcado, tradição, família e propriedade, uma ideia de família fundada na derrisão e dominação da mulher, de fixação, de cristalização desses papéis de gênero hierárquico, dessas hierarquias de gênero, em que a mulher está sempre subordinada e subjugada ao papel de reprodutora e de garantidora da honra e da transmissão da herança, da propriedade privada, né? Portanto, os homossexuais tratados aí nesse sistema como desertores desse patriarcado e, ao mesmo tempo, ameaça a esse sistema, né? E toda a reivindicação que o feminismo e o movimento LGBT trazem em torno de igualdade de gênero e, se você pensar numa coisa muito simples, o casamento igualitário. A ideia do casamento igualitário não é só o casamento entre duas mulheres e entre dois homens. O casamento igualitário traz um modelo de casamento que também subverte essas hierarquias que o casamento tradicional traz. Então, sendo a homofobia a grande unanimidade, o ódio aos homossexuais é o que une pessoas de classes distintas, pessoas de religiões distintas, pessoas de formações distintas, pessoas de etnias distintas. A comunidade negra afrodescendente, e aí eu vou dizer porque eu sou parte dela, meu pai é preto, sou filho de um casamento interracial, a comunidade negra pobre, os pobres em geral, dos quais eu também fazia parte, fiz parte boa parte da minha vida, os ricos, os formados, os não formados, partilham de uma aversão, de um ódio inconsciente, às vezes consciente, à comunidade LGBT, à comunidade sexodiversa. E esse ódio é muito fácil de mobilizar. E por isso as fake news começaram com ele. Porque o ódio aos homossexuais, a todo o horror que a gente causa, uma ideia de sexualidade fundada na reprodução, ou seja, a sexualidade justa, boa, é a sexualidade para fins procriativos e, portanto, toda sexualidade que não seja para esse fim, para fins procriativos, e de submissão da mulher, é uma sexualidade ameaçadora. Então, a masturbação, o coito anal, o sexo entre dois homens, o sexo entre duas mulheres, o poliamor, ou seja, tudo que ameace esse patriarcado, a estrutura familiar do patriarcado, as hierarquias de gênero produzidas pelo patriarcado vão ser consideradas uma ameaça. Isso está na maioria das pessoas, isso está introjetado. A homofobia é algo profundamente arraigado nas subjetividades. E, por isso, esses mistificadores, esses tiranos, suas constelações, suas seitas, seus regimes autoritários sempre utilizam a ansiedade sexual, sempre mobilizam a ansiedade sexual, os medos e essas fobias que estão nas pessoas. E, por isso, as fake news partem sempre. Elas podem até depois subir, elas podem até subir um degrau ou descer um degrau. Eu acho até melhor dizer descer um degrau. Elas podem descer um degrau depois e atacar as comunidades indígenas. Elas podem descer um degrau e atacar a comunidade afrodescendente, os negros, os pretos, ou os quase pretos, ou os quase brancos. Elas podem descer um degrau, mas elas sempre partem de uma unanimidade, que é a homofobia. E a homossexualidade colocada como sempre uma ameaça às crianças. E daí essa associação histórica entre homossexualidade e pedofilia. Isso não é inocente. Isso não é verdade, isso não corresponde à verdade. A violência contra crianças e adolescentes é praticada largamente por homens heterossexuais e as suas vítimas preferenciais são meninas. Entretanto, apesar desses dados reais, verdadeiros, comprovados, criou-se um discurso mentiroso que associa a homossexualidade à pedofilia. E, portanto, essa acusação de que os homossexuais ameaçam a infância e a adolescência. E aí, todas as pessoas que têm filhos, né, criam seus filhos, amam seus filhos, têm preconceitos em relação à homossexualidade e são mobilizadas, portanto, por meio dessas mentiras e dessas fake news. Karina?
Bem, eu acho que o Jean já colocou muito bem, assim, o motivo, né? Aqui nas nossas pesquisas sobre esse pânico em torno da ideologia de gênero, muitos pesquisadores têm usado essa ideia, e uma das teóricas que se usa muito é a Gayle Rubin, né? Uma teórica americana, e ela fala isso, né? Que isso parte da sexualidade, assim, ela faz toda uma teoria em torno de por que existe esse pânico moral em torno da sexualidade, e justamente porque ela fala a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, enfim, né, todas essas fobias, elas são formas de preconceito, o que ela fala, socialmente aceitos, né, se o racismo ainda dá um pouco, às vezes, a gente está vendo que está horrivelmente mudando, né? Mas assim, se até então o racismo, mesmo porque é crime, as pessoas têm um pouco de vergonha ou um pouco de medo, né? De soar racista ou de ser racista, homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, as pessoas não têm esse pudor, né? Então é uma forma de preconceito que ainda é socialmente aceita, né? Então, isso também dá ibope, né? Então, a gente tem várias figuras aí na política e, enfim, que estão lucrando de várias formas, não só na política, mas, assim, que ganharam seguidores, ganharam votos, que isso gera uma adesão, assim, muito grande, né? Quando você toca nesses assuntos. E pensando, assim, na área da educação, né? A primeira fake news que a gente pode colocar, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras com relação a esse assunto é o chamado kit gay, né? Esse nome que se deu a um programa que era o Brasil Sem Homofobia, né? Que foi apelidado de kit gay, e a partir daí se gerou uma série de outras notícias falsas, né? Até chegar, como você falou, Lucas, na mamadeira de piroca, né? Mas nesse meio tempo, assim, nos grupos de escola, a gente tinha notícias, assim, de que na Alemanha se ensinavam crianças do nível infantil a se masturbar. Os pais que impediam as crianças de assistir a aulas de gênero eram presos. Ou então, escola que ensinou ideologia de gênero perdeu metade dos alunos. E quando você ia ler essas notícias, uma que você não encontrava em português, nenhuma referência, só as referências produzidas por mídias evangélicas ou católicas, e se começava a procurar, então, em inglês, na língua dos países de origem, você ia ver que não era bem assim, que as notícias eram falsas, e que não eram se não eram totalmente falsas, eram deturpadas, assim, de uma forma a gerar esse pânico, né? E isso também passou através de leis, né? Tem um grupo muito bom que tem pesquisado sobre isso, que são os professores contra a Escola Sem Partido, que eles mantêm um site, eles têm lá um canal que monitora os projetos de lei que são do Escola Sem Partido, e muitas vezes o Escola Sem Partido passa com nomes que remetem à ideologia de gênero. Então, assim, passa com nomes Escola Sem Gênero, Escola Sem Pornografia, Escola Sem Pedofilia, como se a chamada ideologia de gênero fosse isso, fosse implementar a pornografia nas escolas, como se fosse colocar uma disciplina nas escolas para ensinar gênero ou qualquer coisa, quando isso nunca esteve nos documentos. Isso nunca esteve previsto nos documentos educacionais. O que estava previsto era formação de professores, ampliar a formação de professores e colocar, por exemplo, disciplinas dentro do currículo de pedagogia e de licenciaturas que trabalhassem melhor essa questão da diferença, da diversidade, dos preconceitos e das violências nas escolas, que até os dias de hoje a gente não tem essa disciplina como uma cadeira obrigatória, né? Então, aí é que foi o efeito dessas fake news, foi justamente esse retrocesso na legislação educacional para a gente avançar nesse combate a essas desigualdades que já foram muito bem colocadas aqui. Fábio? Então, eu acho que o Jean e a Karina trouxeram esses elementos
dessa estrutura homofóbica e como que isso acontece nessa disseminação de fake news, eu queria trazer um outro elemento com relação às fake news, que assim, tem um filósofo trans francês chamado Sam Bussier. O Sam ele afirma que é impossível a gente fazer política queer contemporânea sem lutar contra o neoliberalismo. E eu estou cada vez mais convencido também, depois, inclusive, que eu descobri um historiador aí dos Estados Unidos, já chamado Philip Mirowski, que ele junta, ele consegue produzir uma relação entre a lógica das fake news, a lógica do negacionismo e o neoliberalismo. E eu estou muito convencido que essa relação ela é muito verdadeira, porque não só o neoliberalismo ele é muito mais do que um sistema, uma nova fase do capitalismo, ele é um modo de produção poderoso de subjetividades, alterou a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a visualidade e com a verdade, e com a disseminação da verdade. As fake news não são uma novidade, mas a maneira como elas estão sendo usadas hoje por essa extrema-direita organizada não é nada mais do que uma construção, uma fabricação em série de mentiras customizadas. E essa relação está totalmente ligada com a fragmentação do que a gente poderia chamar de comunidades. Por que eu digo isso? Porque, porque tem uma questão ainda que é anterior, que é essa produção toda de negacionismos, que também não está restrita ao Brasil. Acho que a gente tem visto isso em todo o mundo ocidental. A construção de conhecimento sistemático, com protocolos e sério, ela demanda um tempo. Ela não cabe num tweet. E isso entrou em conflito, de algum modo, com a velocidade das redes sociais, com a velocidade que o neoliberalismo contemporâneo implementa. E o neoliberalismo, esse neoliberalismo contemporâneo, individualizou a maneira como os sujeitos lidam com o conhecimento. Qual é a mediação que uma pessoa tem quando recebe uma mensagem no celular da mamadeira de piroca foi inventada pelo Haddad? Como é que ela vai checar isso? Se nesse circuito de afetos foi alguém muito próximo a ela que enviou isso. Então, a crença nesse tipo de mensagem passa por essa individualização, por essa falta de mediação e por essa velocidade. Tem esse pano de fundo no que eu falei, uma construção em série de mentiras customizadas. Customizadas como? Nisso que o Jean e a Karina falaram antes, essa estrutura muito antiga das religiões abraâmicas, inclusive, de misoginia, de homofobia sistêmica. Então, assim, eu cada vez mais estou convencido de que essa nova etapa das fake news só foi possível a partir dessa aliança com o conservadorismo. Não, a gente precisa dar nome certo aos bois, assim. Reacionarismo, porque eles não são conservadores, são reacionários, essa junção disso com o neoliberalismo contemporâneo, que é radicalmente conservador, radicalmente reacionário. Eu escrevi há um ano um texto sobre as relações entre os negacionistas de gênero e os negacionistas da crise climática, com base nas fake news disparadas contra a Greta Thunberg. Há uma relação nisso, e eu não conhecia esse autor, porque eu trabalho exatamente nessa chave. Essa é a chave da minha pesquisa, mostrar que as fake news elas são a convergência, o ponto de convergência ou o entroncamento, o nódulo dessas redes de negacionistas históricos, de negacionistas de clima, de revisionistas, e tem a ver com essa racionalidade neoliberal. Inclusive, eu uso num texto que eu escrevi, que não foi publicado ainda, mas para a Universidade de Leiden, que eu digo, inclusive, que as fake news abriram um novo mercado, e elas são um tipo de especulação da verdade, como é a especulação financeira, né? Quer dizer, é uma especulação da verdade ao ponto de... A especulação da verdade de uma mentira ao ponto da verdade mesma desaparecer, quase, né? As fake news, elas trabalham com o elemento da verdade. Elas nunca são absolutamente uma mentira. Elas trabalham com o elemento da verdade inserido numa narrativa mentirosa, numa especulação mentirosa
Então, esses nexos, eu tenho trabalhado muito, Fábio, eu tenho trabalhado muito os nexos entre neoliberalismo, fake news, negacionismo. Tem um autor que você deve conhecer, um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que eu trabalho muito com ele, assim, com as concepções dele sobre o neoliberalismo. E você tem toda a razão, esse aspecto do individualismo, dessa atomização, dessa customização permitida, sobretudo por essas novas tecnologias, que permite uma mineração de dados, uma datificação de sua vida de tal maneira que você possa ser atacado individualmente por uma mentira feita, customizada para você ou para o grupo com o qual você se relaciona. É interessante que desde o início, acho que nossa segunda semana aqui do História em Quarentena, a gente fez um debate tentando relacionar o negacionismo em relação à crise do coronavírus, do Covid, com o negacionismo em relação à ditadura, né, o golpe de 64. Então, enfim, acho que é significativo que esse tema dos negacionismos tem surgido em várias das conversas que a gente tem feito aqui e espero que, na verdade, a gente converse cada vez mais sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que não estava nem no roteiro, mas que surgiu a partir de algumas das questões que vocês levantaram já. Hoje, eu não tenho certeza se foi ontem à noite ou hoje, mas assim que a gente divulgou a programação da semana no História em Quarentena sobre estudos de gênero, alguém comentou alguma coisa na seguinte linha, assim: porra, o mundo está pegando fogo e os identitários estão conversando sobre gênero, né? Ou seja, também uma reação de quem se considera progressista, de esquerda, a esse debate, né? Na chave são os identitários, é a cortina de fumaça. O Fábio tinha comentado um pouco, né, sobre essa questão da cortina de fumaça. Queria jogar isso para vocês debaterem um pouco também, né? Como entender também essas resistências de quem se considera de esquerda, muito progressista, a esse debate? Eu acho curioso você trazer isso. Eu dou um pouco de risada, porque eu acho que essas pessoas, elas têm... Eu não sei em que mundo elas se encontram, né? Primeiro, eu acho que elas se encontram num mundo em que o pensamento hipertextual, simultâneo, em que os determinados temas podem ser trabalhados simultaneamente, né? Que a gente não precisa botar aqui os temas em fila para que a gente resolva primeiro um, depois outro, né? As coisas podem estar simultaneamente acontecendo e nós podemos tratar de todas elas simultaneamente, até porque há correlação entre elas. E acho que essa é uma questão que as esquerdas, o campo das esquerdas, precisa se dar conta, né? Das correlações que há entre as opressões. As opressões, elas não vêm só, elas existem correlacionadas. Os sujeitos ocupam múltiplas posições que vulnerabilizam ele mais ou menos. E é óbvio que numa situação de pandemia, em que a pobreza vulnerabiliza as pessoas, é óbvio que, dentre os pobres, as mulheres estarão mais vulneráveis por causa das hierarquias de gênero. A comunidade LGBT vai estar muito mais vulnerável, gays que são agora que podiam sair de casa e viver sua homossexualidade fora de casa, agora estão submetidos dentro da quarentena à violência dos pais, muitas vezes ao silêncio, ao policiamento, né? Acho que tem uma parte da esquerda que é simplesmente burra mesmo e parece que se compraz na sua burrice. Na sua burrice motivada. A burrice motivada não é algo só não é algo praticado só pela extrema direita. Há setores da esquerda que também praticam a burrice motivada e nesse sentido ficam muito parecidos. Esses setores ficam muito parecidos com os setores de extrema direita. E aí essa burrice motivada leva a coisas do tipo, como afirmações como essa: o mundo está pegando fogo e os identitários estão discutindo ideologia de gênero. Querido, o mundo está pegando fogo e justamente porque a gente não discute esse espantalho, essa mentira chamada ideologia de gênero. O mundo está pegando fogo por questões raciais, étnicas, raciais, identitárias, que nunca foram discutidas, que a esquerda sempre deixou de lado, em nome de uma suposta
uniformização trazida pela classe, silenciou-se uma série de debates que são profundamente nocivos, que são igualmente nocivos, que são deletérios, como as questões raciais, por exemplo. Os Estados Unidos agora estão em chamas de novo, literalmente, por causa das questões raciais, porque um policial branco asfixiou até a morte um homem negro, o George Floyd. Então, assim, as pessoas, a esquerda comete essas burrices e parece que não tem vergonha de dizer isso, né? Eu estava vendo uma pessoa que eu respeito aí nesse campo de centro-esquerda, eu respeito muito o Ciro Gomes, mesmo, de verdade. Mas o Ciro Gomes comete deslizes que são absurdos, né? Como minimizar, quando toda vez que ele faz uma análise de conjuntura, querendo buscar esse voto reacionário, querendo buscar o voto dos bolsonaristas arrependidos, ele sempre acena com um ataque aos movimentos identitários, chamados de identitários, né? Os movimentos políticos clamam por uma justiça social mais profunda, vou dizer assim para ver se eles entendem. Os movimentos políticos que clamam por uma justiça social mais profunda, uma justiça social que não seja só o combate à desigualdade social e à pobreza, seja também uma justiça social que inclua uma igualdade de gênero, que inclua um combate à violência contra a mulher e o combate à LGBTfobia e um combate, sobretudo, ao racismo. Vamos ver se eles entendem dessa maneira. Mas o Ciro Gomes sempre ele busca atacar os movimentos identitários, dizendo que nossa luta afasta o eleitorado, né? Numa entrevista que ele disse para o Datena, ele disse que o Bolsonaro provoca, os bolsonaristas provocam o sistema político, a democracia brasileira, de modo parecendo que não há homem. Ele usa essa expressão, ele usa exatamente essa expressão assim, como se não houvesse homem para se levantar, né? Ele quer provar se ainda há homem no Brasil para se levantar. Quer dizer, é um erro, como dizer, um deslize de linguagem, mas é um deslize de linguagem muito sério, quer dizer, a questão do bolsonarismo não é uma questão entre machos, não é o tamanho do pau que está em jogo, né? Não se pode excluir as mulheres do enfrentamento ao fascismo, não se pode negar o papel do Ele Não, que foi o grande movimento que se levantou contra o bolsonarismo e que foi duramente atacado por fake news, ou seja, atacado era um movimento de mulheres, amplo no Brasil inteiro, um movimento de massa que ocupou as ruas contra Bolsonaro e que foi duramente atacado por fake news. Quer dizer, como é que a gente não vai discutir as questões identitárias? Como é que a gente não vai entender que as questões identitárias fazem parte do mundo pegando fogo? Só um idiota pode dizer isso. E aí, o que não falta também na esquerda são idiotas. Então, quer falar, Karina? A Karina foi... Não, então, o bom é que o Jean coloca as palavras como elas devem ser colocadas mesmo, assim, desculpa, bom, por conta do universo teórico no qual eu me movo, esse tipo de ataque os identitaristas, os pós-modernos, os pós-qualquer coisa, a gente ouve isso todo dia na universidade. Eu quero lembrar para essas pessoas que não existe nada mais identitário do que um homem branco, cis e hétero. Assim. Se isto não é identidade, eu não sei o que é identidade. Eu gosto muito de usar, e essas pessoas que acham que a classe social está acima de qualquer outra categoria, elas realmente são bastante colonizadas e não entendem o país onde elas estão. A classe trabalhadora no Brasil ela é negra. A classe trabalhadora no Brasil é negra e ela é composta, na sua grande maioria, por mulheres. Então, assim, não entender os marcadores, isso que se chama, às vezes, inclusive, como um espantalho de política identitária. Não entender isso como marcadores de opressão e desigualdade é não entender o que é a sociedade brasileira. É não entender que nós tivemos 400 anos de escravidão e os seus efeitos são absolutamente perversos e dramáticos hoje em dia. É não entender que o Brasil é o país que mais mata, está pegando fogo mesmo, é o país que mais mata trans, um dos países que mais mata LGBTs, é um dos países que mais mata mulheres. Sim, nós estamos pegando fogo. Nós temos um racismo estruturante e sistêmico no Brasil. Está pegando fogo realmente. E se essa esquerda ressentida ainda, órfã do Muro de Berlim, não entende isso, vai ser muito difícil a gente enfrentar esses conservadorismos neofascistas que tomaram conta. E aí o Jean está corretíssimo.
essa galera acaba, e recentemente eu sofri uma crítica com relação a isso, muito parecida com a crítica que eu sofri pelo ministro que me difamou nas redes sociais. Então, assim, essa ideia de etapismo, primeiro vamos fazer a revolução, depois nós vamos cuidar das mulheres, depois nós vamos cuidar dos gays, depois... Eu só lembro que a Revolução Russa, quando aconteceu em 17, a primeira coisa que fez foi descriminalizar o aborto e despatologizar a homossexualidade. O que eu quero dizer com isso? Assim, para que a gente tenha um bom... Eu tenho gostado cada vez mais de dialogar com os termos da psicanálise. Se a gente não tem um bom diagnóstico, a gente jamais vai ter uma boa ação. Essa galera que nos acusa de ser identitários, de dividir, elas precisam ler um pouquinho mais, inclusive ler uma autora chamada Judith Butler, não sei se eles conhecem. A Butler tem um livro justamente interessantíssimo que se chama Aliança dos Corpos na Rua. Assim, para encerrar isso, assim, a ideia de clamar pelas alianças dos grupos subalternizados, isso está na gênese desses grupos, dos feminismos negros, da ideia de uma descolonização de algumas categorias. Acho que essas pessoas são bastante colonizadas e mobilizam categorias bastante colonizadas. A luta antirracista, anti-homofóbica, ela é também uma luta anticapitalista e anticolonial. E só para encerrar, teve o Jean falou dos movimentos nos Estados Unidos, uma das marchas em Manhattan, eu acho que foi no sábado ou na sexta, que estavam questionando o racismo, passou em frente ao Stonewall, em Nova York, em Manhattan. O que foi Stonewall? Stonewall foi um dos grandes estopins do movimento LGBT, um lugar onde a polícia agredia sistematicamente a comunidade LGBT. Então, o que isso significa do ponto de vista simbólico? Se não é a articulação desses corpos em movimento nas ruas. Ou não é a esquerda toda, ou esse setor da esquerda refém e ressentida do século passado e retrasado se reaprende, se reinventa, ou a gente vai ter muita dificuldade realmente. Karina. Bom, eu acho que eles já colocaram muito bem, assim, todos esses argumentos, assim, eu concordo muito com isso. Eu ia citar mesmo isso que o Fábio falou da Butler, né, que a gente precisa encontrar esses meios de convergir, né, essa política de alianças, assim, esse argumento de que as pautas identitárias dividem o movimento é uma coisa extremamente ultrapassada, e se não está ultrapassada, a gente tem que ultrapassar isso, né, porque é fundamental, assim, não tem como você pensar em nenhuma mudança se você não está pensando também nessas políticas identitárias, né, isso não é a cortina de fumaça, isso não é o que está do lado, isso é o principal, né, é isso que elegeu presidente, é isso que está elegendo deputados, são todas essas pautas, não é a política econômica, não é o plano de governo. Se fosse o plano de governo, não teria sido eleito, porque era um PowerPoint lá com não sei quantos slides, né? Então não é isso. O que elegeu foi outra coisa. E é disso que a gente tem que estar falando, né? Perfeito, Karina, perfeito. É isso aí. Bom, acho que a gente está caminhando para o final aqui, estamos batendo no nosso teto, então eu queria propor só uma rodada de considerações finais, e para essa rodada eu queria, enfim, sugerir uma discussão que a gente passou o tempo todo aqui tentando refletir sobre esse espantalho da ideologia de gênero, sua história, seus métodos, seus efeitos, mas queria que a gente terminasse na chave talvez oposta, assim, e que vocês pudessem falar um pouco por que vocês consideram importante a gente seguir debatendo gênero, seguir promovendo os estudos de gênero, seja nas escolas, seja nas pesquisas acadêmicas, seja pensando políticas públicas? Por que apesar de todos os ataques, esse tema segue sendo central e a gente não vai deixar de debatê-lo? Fábio, talvez começar? Pode ser? Posso sim. Então, primeiro agradecer o convite e dizer da minha alegria de conversar com vocês, com o Jean, com a Karina. O Jean sempre foi uma referência para todos nós. As pessoas que souberam que eu ia debater com o Jean disseram para mandar um beijo para ele. Que, sem dúvida, o Jean
toda a luta que o Jean encampou nos 2 mandatos dele foram centrais para que muitas pessoas que não se sentiam encorajadas de discutir isso em público se sentiram, tanto que o Jean extrapolou o Rio de Janeiro, o Jean se tornou uma referência nacional para todo mundo que luta por um mundo mais igualitário, mais justo, e a luta do Jean é a nossa luta, e a dor que o Jean sentiu por ter que se exilar recentemente por conta dessa violência sistêmica que a gente está vivendo também é a nossa dor. Queria dizer que muitas pessoas disseram para mandar esse abraço para Tígia. Assim, e parabéns para vocês do História em Quarentena. Eu acho que a gente precisa ocupar cada vez mais esses espaços dessa esfera pública digital e dizer que, assim, se alguém acha que nós vamos arredar o pé do debate queer, do debate LGBT, do debate gênero, desculpa, a gente não vai, né? Esse debate veio para ficar nos movimentos sociais, veio para ficar na universidade, são discussões absolutamente refinadas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista político, do ponto de vista do militante, e ninguém vai arredar o pé, porque eu gosto muito de uma frase assim: ninguém vai voltar para a cozinha, ninguém vai voltar para a senzala, ninguém vai voltar para o armário. Acho que esse é um lema que a gente tem que tratar o tempo todo. E do ponto de vista das pesquisas, assim, a gente trabalha no ensino e na pesquisa, e o gênero e o queer sempre foi algo paralelo, assim, na minha abordagem, porque eu entendo isso não como um estudo à parte, mas como centralidade daquilo que eu penso enquanto história, e por onde eu me movo também. Assim, pensar a igualdade de gênero e a diversidade sexual, ela tem uma força de enfraquecer justamente esses dogmas repressivos que mantiveram à sombra sonhos, desejos, futuros, e de algum modo, quando a gente trabalha com esse tipo de abordagem, a gente está dando não só futuro para pessoas que não tinham, dando futuro não, mas criando a possibilidade de que as pessoas tenham um horizonte de expectativas, mas também que o passado possa ser revelado de algum modo. Ou seja, a gente não pode privar sujeitos dos seus passados. Benjamin tem uma frase linda sobre isso, assim: enquanto a gente não tratar isto do modo correto, do modo justo, os mortos não vão estar sossegados. E a gente precisa dar passado para a história do movimento LGBT, para a história do movimento feminista, para a história do movimento dos negros, porque só dando este passado a gente vai construir futuros mais generosos. Então, obrigado realmente pelo papo e estou aí disponível para outras conversas. Obrigado, Fábio. Karina? Bom, eu também quero começar agradecendo a oportunidade de conversar com vocês, parabenizar o projeto do História em Quarentena e também dizer que eu me sinto muito feliz de estar podendo contribuir de alguma forma e estar dividindo essa mesa virtual com pessoas que eu admiro tanto, né, que é o Jean e o Fábio também, e também me solidarizar com essa diferente forma de perseguição que a gente sofre, né? O Jean, que precisou se exilar, né? O Fábio, que também foi alvo aí de ataques, que nunca é fácil, né? Isso daí é uma coisa que uma coisa que está sempre no nosso pescoço, né? Então, todo esse medo que a gente sente, eu acho que esses espaços, a criação desses espaços de discussão é uma coisa que também ajuda a gente a se fortalecer, ajuda a gente a entender a importância que é a gente continuar, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, qual a importância de continuar? É isso, além da gente se fortalecer, eu quero insistir nesse ponto, que é a gente bater no ponto de que a formação das professoras e dos professores é fundamental para que a gente possa criar uma cultura, para que a gente possa atuar desde a educação básica na atuação dos preconceitos, no combate aos preconceitos, né? Então, quando a gente fala formação de professor, a gente quer dizer que quando tem um bullying na sala de aula, essa palavra maravilhosa que esconde uma palavra horrorosa, que é a violência, né? Então, quando acontece esse bullying na sala de aula, que a professora esteja preparada para atuar, saiba o que fazer,
né, como combater isso e não dar aquela viradinha para o lado, aquela olhada de que, não foi comigo, fingir que não ouvi, isso acontece sempre, bola para frente, né? Isso daí é uma coisa fundamental da gente estar combatendo, que as professoras consigam responder as perguntas dos alunos, né? Que a gente entenda isso, que se vem aquela pergunta cabeluda para você, é você que tem que responder. Quando você diz, fica vermelha, olha para o lado, fica constrangida, e pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, qual é a chance dessa criança chegar em casa e, de fato, perguntar para os pais? Se a professora, que foi a pessoa que ela escolheu para confiar, para perguntar, aquilo não respondeu, né? Ficou constrangida e não respondeu. Então, a gente não pode se esquivar. A gente tem que entender que quando a gente se esquiva, a gente está tomando uma posição que é a favor da discriminação, que é a favor da desinformação, que é a favor do preconceito, né? Então, a gente precisa muito estar batendo nessa tecla da formação das professoras, que isso tem que estar presente nos currículos. E como, assim, várias pesquisas têm demonstrando na área da educação, né, qual que é o efeito que isso acontece nas escolas? É a evasão, né, uma outra palavra genérica e até bonita para mascarar, quando a gente 10% dos alunos do Brasil evadem, né, a gente tem discutido muito isso em políticas públicas, que o grande problema do Brasil atualmente não é o acesso à educação mas sim a evasão, né? E o que essa palavra esconde? Esconde essas violências contra essas minorias, esconde a LGBTfobia, esconde o racismo. Então, a gente precisa produzir pesquisas e produzir marcadores que dê para a gente, para os pesquisadores, ferramentas para que a gente entenda por que as crianças evadem. E se a gente não começar a colocar esses marcadores nas pesquisas, de entender por que tem a evasão, né, a gente não vai conseguir dar conta desses problemas que a gente tem para resolver a educação. Então, eu acho que é isso. Eu quero muito agradecer a oportunidade e para a todos aí. Muito obrigado, Karina. Jean? Bom, obrigado, Fábio. Mande um beijo a todas as pessoas que para me beijar. Diga que você me beijou online. Eu também mando um beijo online para todas elas. Karina, é um prazer também estar com você, Lucas, toda a galera do História em Quarentena. Nós vamos continuar com esses estudos porque a gente precisa fazer justiça no mundo, né? A única possibilidade da gente continuar como espécie é se a gente refazer nossos modos de vida, se nós refizermos nossos modos de vida, se inclusive nós reconfigurarmos nosso imaginário para estar nesse mundo e pensar a escassez de recursos, pensar os fluxos migratórios, pensar a nossa relação com os animais, pensar as nossas relações com quem está próximo de nós e a relação conosco. E a gente não vai pensar essa relação sem a ciência, né? E a ciência não só as ciências naturais, as ciências médicas biológicas, também as ciências humanas. A pandemia de Covid-19, todo o terror que nós vivemos, toda a proximidade da finitude, todos os medos que essa doença causaram, mostraram a importância da ciência e do conhecimento contra o charlatanismo, contra a mentira e contra a mistificação. Então, é fazendo ciência, produzindo conhecimento em todas as áreas, e aí nas áreas médicas e biológicas, mas também nas áreas sociais, antropologia, sociologia, estudos de gênero, estudos literários, certo? Pedagogia, ciência política, ou seja, todas as áreas. É a ciência, é o conhecimento humano, é a maneira, usar o conhecimento para refazer nossos modos de vida que vai permitir que a gente continue como espécie, que a gente dê futuro aos nossos filhos, aos nossos irmãos, a quem merece esse planeta depois de nós. Então, por isso, a gente não vai recuar. A gente não vai recuar. Como disse o filósofo Giordano Bruno, é melhor uma morte com bravura a uma vida sem combate. A gente pode morrer lutando, mas a gente vai morrer lutando por um mundo melhor. É isso. Por isso que os estudos de gênero têm que continuar. Obrigado a todos vocês. Bom, eu agradeço muito em nome da equipe do História em Quarentena ao Fábio Filtran, Jean Willis, Karina Motin.
lembrar de novo que essa semana vai ter uma programação ainda mais extensa que as outras, então acho que a gente começou muito bem, acho que é um indício de que todos os debates serão enfim, incríveis e importantes. E é isso, falar para o pessoal que está acompanhando a conversa hoje, não deixar aí de se inscrever nas redes do História em Quarentena para também acompanhar os outros debates da semana e também das próximas semanas. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Lembrar também que agora nossos programas todos estão em versão de podcast para quem, enfim, preferir esse formato. O História em Quarentena é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindade, Melanito Luatz, Natália Guerelos, Mariana Menezes, Paulo César Gomes e, por mim, Lucas Pedretti. Queria agradecer muito a quem está assistindo a gente e dizer que, enfim, até a próxima, seguimos juntos e tchau, tchau. Tchau.